Glórias a Jesus. Lucas, Evangelho de Lucas 16, irmãos. A parábola do rico e Lázaro. Irmãos, o diabo não mora no inferno, não. O diabo não mora no inferno. Nós sabemos pela palavra que quando o Senhor Jesus consumou a obra, Satanás e os seus anjos habitavam no céu e foram lançados na terra, lançados nesse mundo. Glória a Jesus. E apesar desse mundo ser muito ruim, aqui também não é o inferno. Também não é. Glória a Jesus. Então, irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Glória a Jesus. E aqui nesse texto, irmãos, não está escrito que é uma parábola, mas a gente entende que é. Vamos ler verso 19, irmãos. Lucas 16, verso 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E, no Hades, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha só, irmãos, interessante aqui é que o lugar para onde foi Lázaro foi para o seio de Abraão. O seio de Abraão é por quê? Porque Abraão é uma referência para o judeu de pai. Abraão é uma referência para o judeu de alguém que tem fé também, que creu, né? Que falava com Deus, alguém que estava muito próximo de Deus. É como se nesse entendimento aqui ficasse claro que onde Abraão foi, ou seja, uma pessoa que para o judeu era uma pessoa santa, uma pessoa de valor. Então, os irmãos percebem que essa parábola ela traz um entendimento e usa figuras para o povo de Israel. Mas do outro lado, o rico foi para o Hades, um lugar de tormento. Então ele pede, né, como está escrito aqui, verso 24, e clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa. Ou seja, no inferno tem fogo. É um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. E diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em sua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu? Então, a figura de um lugar onde Abraão está é um lugar de consolo. É um paraíso. É um lugar como o paraíso. Um lugar de consolo. E um lugar de tormento. É para onde vai alguém que morreu e foi para o inferno, né? E aí, é interessante se a gente ficar preso só na escritura, só no que está escrito, porque dá a impressão de que ser rico é pecado. Porque não fala de pecado aqui, fala que ele era um homem rico, que se vestia de roupas finas e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E Lázaro era um homem pobre, doente, e que precisava da ajuda na porta desse rico. Se a gente, entendendo, né, o evangelho, nós pegarmos esse entendimento e aplicarmos aqui nessa parábola, nós vamos ver alguém que aproveitava o mundo, as coisas que o mundo podia oferecer, e o outro ficava só com as migalhas do mundo. Só com as migalhas do mundo. Por quê? Porque eu não posso acreditar e eu não posso pensar que só porque um era rico, o outro era pobre e doente, um foi para o paraíso, para um lugar de consolo e de paz, e o outro foi para um lugar de tormento. Mas, quando nós entendemos o evangelho, nós vemos que aquele que mortifica a sua carne, aquele que escolhe mortificar e escolhe andar com Cristo e nasce de novo, ele sim alcança o paraíso, a vida eterna depois, né? A salvação eterna. Vamos continuar a leitura? Verso 26. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para. Ou seja, uma vez foi para o paraíso, é paraíso. Uma vez para o inferno, não tem como sair de lá. Ou seja, como está escrito, né? Cabe ao homem viver apenas uma vez, e depois segue-se o juízo. Verso 27. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandeis à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho,
a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Porque Moisés falou de Jesus, os profetas falaram de Jesus. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, o que dá para a gente também entender nesse texto é que depois da morte existem dois caminhos, né? O paraíso, no caso aqui, a figura do seio de Abraão, e o Hades, o inferno, um lugar de tormento. E aqui, vamos aproveitar que a gente está em Lucas, vamos aqui no finalzinho, na crucificação, capítulo 23, verso 36, irmãos. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: esse é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Então, irmãos, quer dizer que naquele momento, então, esse homem que se arrependeu, que creu em Jesus, estaria no céu, porque ele disse assim: lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Mas o Senhor Jesus fala do paraíso. E aí é importante os irmãos entenderem, né, irmãos, que existe uma passagem pelo paraíso para aqueles que morrem em Cristo. E o Evangelho fala de dormir. Dormir. Nós vamos ver em outros textos aqui. E depois do paraíso, eles ressuscitarão primeiro. Os que estão no paraíso ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar e eles estiverem em Cristo, ressuscitarão depois. E também o Hades, né, irmãos? O Hades também é algo que vem após a morte. Os homens morrem sem Cristo, vão para o Hades, que é um lugar já de tormento, já é um lugar ruim. Mas depois eles vão para o lago de fogo. Então, o cristão morre, já vai para um descanso, um lugar de paz, que é a figura lá do seio de Abraão, de consolo, para depois entrar nas moradas celestiais. E aquele que morre sem Cristo já vai para um lugar de tormento, para depois ser lançado no lago de fogo. Então, de alguma forma, né, o Senhor Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. De alguma forma, o Senhor Jesus passou no paraíso. Sabemos que o Senhor Jesus também foi e pregou os espíritos em prisão, desceu até as partes ali do inferno, do Hades, né? Vamos dar uma passadinha em 1 de Coríntios 15, só para confirmar aqui o que foi dito, né? Verso 51. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, haverá uma transformação, haverá uma ressurreição dos mortos. Glória a Jesus. Isso é uma confirmação, né? Uma revelação de um mistério, como diz aqui o apóstolo Paulo. A transformação do nosso corpo, a transformação, e nós seremos enviados, né? Iremos para o reino dos céus, moradas celestiais. Vamos aqui, 1 de Tessalonicenses, irmãos, verso 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, quando ele fala os que já dormem, ele está falando daqueles que já morreram. Os irmãos lembram quando o Senhor Jesus fala da menina, né? A menina dorme. E eles acharam que a menina estava dormindo, mas o Senhor Jesus falava da morte. A menina já tinha morrido. Glória a Jesus. Então aqui, ele usa de novo essa palavra dormir, né? Então, nós não temos que nos entristecer. Por quê? Porque o que acontece? Muitas pessoas se apegam a essa vida. Então, quando alguém morre, a pessoa fica lá e perde o chão, perde
perde a própria vida muitas vezes, fica ali amargurada ali, não admite, não aceita a morte. E ele fala, olha, não sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer os que em Jesus dormem. Claro que tem uma observação importante aí. Porque dormir em Jesus é uma maravilha. É uma maravilha. A morte, ela é muito feia, né? Para os que ficam. Muitas pessoas têm muito medo da morte. Mas dá para perceber que aquele que morre em Cristo, aquele que morre em paz com Deus, ele tem paz, conforto, consolo. Que a palavra diz, olha, esses, quando eles vão dessa forma, não tem motivo nem para a gente se entristecer. Nem para a gente se entristecer. Por quê? Porque é certo que tem ressurreição, tem vida, tem salvação. Verso 15. Dizemos pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Então, no dia que o Senhor Jesus voltar, quem já morreu, ou seja, quem já dormiu em Cristo, é que vai ressuscitar primeiro. Nós não iremos primeiro. E os irmãos percebem aqui, da forma como o apóstolo Paulo escrevia, que ele tinha uma esperança de que aconteceria logo. Parecia que era algo iminente de acontecer. Que Jesus voltaria em breve. E você vê, já passaram 2000 anos. Glória a Jesus. Então, irmãos, isso não quer dizer que ele e a igreja andaram de qualquer jeito. Então a palavra, ela vem dizendo que ninguém sabe o dia em que o Senhor Jesus virá. E que por conta disso, nós temos que andar vigilantes, para não sermos pegos de surpresa. Glória a Jesus. Verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, quer dizer, ele já tinha certo que muitos daqueles irmãos que estavam ali estariam vivos quando Jesus voltasse. E esse tem que ser o nosso pensamento também. Isso é sabedoria. Eu estou esperando Jesus voltar. Eu estou esperando a volta dele. Então eu estou vigilante, atento. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, a carta aqui é para trazer consolo e conforto para irmãos que perderam alguém, que morreu em Cristo. Porque quando alguém morre sem Cristo, irmãos, também é algo importante para nós, viu, irmãos? É importante. Quando alguém que a gente ama morre sem Cristo, irmão, se você ficar pensando no Hades, se você ficar preso nisso, muitos mentem para si mesmos, para se consolar, e muitos se revoltam, ficam às vezes com remorso. Por que eu não falei? Por que eu não preguei? Por que isso? Por que aquilo? Duvidam às vezes até da palavra que pregamos, porque não admitem que alguém possa ter partido sem Cristo e não ter mais nenhuma chance. Irmãos, Deus não é ruim por causa disso. Pelo contrário, Deus é bom. Deus é bom. Porque ele podia ter destruído tudo. Mas ele enviou-se a si mesmo, como filho, para resgatar um povo que cresce na sua palavra. Então Jesus é bom. Então, por isso que nós não temos que nos apegar a esse mundo. E nós temos que andar com entendimento, irmãos. Então, no dia do luto, é um momento de despedida, e se acontecer na vida de alguém, com alguém que não se converteu, irmãos, a melhor coisa é agir com razão, não ficar alimentando os sentimentos. Então, se algo te faz lembrar e te traz tristeza, tira esse algo do seu caminho. As coisas que te fazem lembrar, as coisas que te fazem se apegar àquela pessoa que se partiu, tira do seu caminho para você não ficar lembrando. Só vai atrasar a sua vida. Só vai te trazer amargura. Não vai fazer bem para você. Glória a Jesus. Nós somos da verdade, irmãos. Então, cada um dos irmãos não pode se enganar com confortos de mentira, porque isso não é bom. Nós temos que andar com entendimento, irmãos. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Por isso que nós temos que olhar para cada um dos irmãos e considerar cada um dos irmãos como a mesma palavra diz, né? Que nós deixaríamos mulher, filhos, pai, mãe, muitas pessoas, mas que nesse mundo ainda nós teríamos de Deus 100 vezes mais, né?
em irmãos, em mães, em pais. Por quê? Porque nós temos que olhar para os irmãos e amar os irmãos como família. E muitas vezes isso é um exercício, é um esforço que a gente tem que fazer, não é? Porque é muito fácil amar quem é do nosso sangue e muito difícil amar com a razão, né, irmãos? É muito difícil, mas é necessário. Glória a Jesus. Então tem que haver alegria em nós, como o pastor Silvio já pregou muitas vezes, quando um filho de um irmão se converte. Ele mesmo disse, né? É como se um filho meu se convertesse. Eu tenho que sentir isso. E nós, irmãos, se a gente ficar apegado só na nossa família carnal, muitas vezes a gente vai ter só tristeza, irmãos. Porque ninguém garante que o seu filho, sua filha, seus parentes vão se converter. Então nós temos que nos alegrar com os irmãos. Glória a Jesus, porque somos uma família. Bendito é o nome de Jesus. Primeiro de Pedro, irmãos. Só para lembrar os irmãos, né? E antes de Jesus? Antes de Jesus tinha paraíso, irmãos? Não tinha paraíso. Não tinha. Quem morria antes de Cristo, irmãos, ia para o Hades. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Então, irmãos, nós vamos ler esse texto aqui, verso 18, capítulo 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então ele vivificado no Espírito, ele vai até a prisão e prega aos espíritos. E aí o que acontece? Os quais, noutro tempo, antes de Jesus, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura agora, nos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então, os irmãos percebem aqui, Pedro, né, irmãos? Pedro, ele era o apóstolo dos judeus, ele pregava para judeus. Então, ele faz o quê? Ele lembra de um povo que viu Noé construindo uma arca num momento em que o mundo estava em trevas, e o mundo não deixou de estar em trevas. A luz veio ao mundo através de Cristo, não foi através de Noé. Aqui, naquele momento, houve algo ali, e um povo foi rebelde, e somente 8 pessoas entraram na arca. Então aqui, ele usa isso como uma figura, e mostra aqui Jesus Cristo, o Salvador, trazendo misericórdia àqueles que partiram antes dele, antes que viesse a salvação. Então o Senhor Jesus vai e prega aos espíritos em prisão. Aqui no verso, aqui na frente, no capítulo 4, vamos ler no verso 1 em diante, só para ter um pouco de contexto. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo os desejos dos homens, as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Glória a Jesus. Então, o Senhor Jesus foi e pregou aos mortos, né? E isso é incrível, porque antes de Jesus, irmãos, antes de Jesus, todos foram para o Hades. Então, alguém pode questionar a Deus. Certo, Jesus veio, trouxe a salvação, mas Deus demorou muito, hein? Eu já vi gente falar isso. Deus demorou, hein? Quantas pessoas morreram sem salvação? Pois é, mas Jesus levou salvação para eles. O Senhor Jesus levou a salvação para os mortos. Glória a Jesus. Como que foi isso, irmãos? Quanto tempo isso durou? 3 dias, né?
Foram 3 dias que o Senhor Jesus levou para ressuscitar. Como um dia para Deus são como 1000 anos, isso também é um número, isso é um número que não é um número exato. Nós não sabemos quanto tempo foi que isso aconteceu. Nós não sabemos em que nível que as pessoas têm de consciência no Hades. Mas nós lemos uma parábola aqui de uma conversa, né? O rico falando, olha, estou atormentado aqui. Eu estou vendo lá, estou vendo Abraão, eu estou vendo Lázaro. Então existe a consciência. Nós não sabemos como que é isso. Mas o que nós sabemos é o que nós estamos lendo aqui. Nos tempos de hoje, nós temos que servir a Deus. É hoje, irmãos. Tem que deixar para amanhã. Não tem que deixar para depois. E as pessoas fazem isso. A palavra fala para nós, irmãos, não perder tempo. Estar sempre firmes, irmãos. Porque nós não sabemos o dia que vem o Senhor Jesus. Ou o dia da nossa partida. E bom mesmo é dormir no Senhor. E isso é muito bom. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para Apocalipse, capítulo 20. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, quando o verdadeiro cristão morre, ele descansa, é um sono. É um sono, é como dormir com Cristo. É um lugar de paz, um lugar de paz. Aquele que já morre sem Cristo, irmãos, já segue o caminho dos mortos, vai para o Hades, um lugar de tormento. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e nós vamos ler aqui, né, no capítulo 20, o juízo final, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas. Então dá para entender aqui, irmãos, que não vai ser nada injusto. Vai ter memória naquele dia dos atos. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então o inferno, irmãos, aquele Hades, para onde as pessoas vão, vai ser lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glória a Jesus. E vi, capítulo 21, irmãos, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Glória a Jesus. Então, irmãos, hoje fica um pouco mais claro para a gente entender. Se os irmãos ainda não tinham entendido essa parte, né, irmãos? Então, aquele que morre com Cristo vai para um lugar, um paraíso, um céu provisório, temporário, que quando Jesus voltar, então, aí ele vai ser ressuscitado primeiro. E se o Senhor Jesus voltar e cada um dos irmãos estiverem vivos e firmes em Cristo, vai haver como se fosse um arrebatamento, uma transformação, né? Nós seremos arrebatados para Deus, para esse dia do juízo, para esse julgamento, onde os livros serão abertos. E o Senhor Jesus dirá para nós: Vinde benditos do meu Pai. Né, irmão Luiz? Possuir o reino que vos está preparado. Em nome de Jesus. E aí, irmãos, glória a Jesus. É um lugar que não haverá lágrima, não haverá pranto. Mas aqueles que morrem sem Cristo, irmãos,
não foi condenação de Jesus, já estava condenado. Então, ninguém pode apontar o dedo para Deus. Glória a Jesus. Porque Deus é bom. Deus veio salvar e trouxe vida e salvação. As pessoas podem hoje dedicar o seu tempo para conhecer a Deus. As pessoas têm por obrigação pensar no dia de amanhã. Porque todo mundo pensa no dia de amanhã. Todo mundo calcula. As pessoas fazem planos para a velhice. As pessoas fazem plano de previdência. As pessoas planejam uma aposentadoria. O que custa para essas mesmas pessoas pensarem na vida eterna? E saberem que um dia essa vida vai acabar? As pessoas têm que procurar a verdade. E a verdade, para quem quer e procura, acha, irmãos. Acha a verdade. Então nós temos que nos alegrar com os que conhecem Jesus. Temos que andarmos juntos, vigilantes. Vamos voltar lá para finalizarmos. Tessalonicenses de novo. Na sequência daquele texto lá que nós lemos, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai repetir o que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus ensinou isso. E o apóstolo Paulo vai repetir algo que o Senhor Jesus ensinou. O apóstolo Paulo aprendeu de Jesus, irmãos, em espírito. Porque ele não era um dos discípulos que andavam com Jesus. E ele vai ensinar aqui a mesma coisa que o Senhor Jesus ensinou. Verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A mulher está com dores de parto, chegou o dia. Me dá aqui uma dipirona que essa semana que eu não estou bem. Vou parir só semana que vem. Dá? Dá para ela fazer isso, irmãos? Vai dar para fazer isso? O Senhor Jesus vai vir essa semana, então essa semana aqui eu vou fazer um jejum. Vou pensar em tudo que eu fiz de errado. Vou me arrepender, porque aí quando Jesus vier eu estou tranquilo. Vai dar tempo disso, irmãos? Não vai. Não tem como, né? Então ele usa a figura da mulher com dores de parto. Por quê? Porque o cristão, irmão, tem que se preparar para hoje, para agora. Não tem que deixar para outro dia. Tem que reconciliar, reconcilia. Tem que se arrepender, se arrepende. Tem que renunciar, renuncia. É hoje. E amanhã é ceia. Olha só, lembrei agora, irmãos. Então, amanhã é um dia de participar do corpo e do sangue. Glória a Jesus. Verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Ou seja, das trevas, né? Quem está nas trevas. Mas nós que somos do dia, que somos da luz, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. E por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É o que estamos fazendo aqui, irmãos. Exortação para nós. Então, essa palavra de hoje, irmãos, trouxe um pouquinho de uma lição, né? Como se fosse um estudo bíblico. Para os irmãos entenderem essa coisa de paraíso, de Hades, de inferno, de vida eterna, de habitação de Deus e de lago de fogo. Amém, irmãos? Então, haverá o dia do juízo. Naquele dia do juízo, a palavra diz que haverá uma separação dos bodes das ovelhas. Glória a Jesus. Os anjos vão separar, né? Os lobos, os bodes, né? Das ovelhas. Mas se alguém partir hoje com Cristo, irmãos, já tem conforto. E quem não parte com Cristo já começa padecendo já. É como uma preparação para o lago de fogo, né, irmãos? E a palavra nos alerta hoje para que nós venhamos estar preparados para esse dia. Amém? Vamos agradecer, irmãos, em nome de Jesus. Tem pedido de oração, irmãos?